Vamos lá fazer mais uma leitura de abertura, começando com as marcações. Vou pegar a máxima do dia anterior, que foi um dia de alta no dólar, um candle bastante amplo, podemos até dizer um candle de força, e é natural, após um candle de força, haver uma parada, né? Não é obrigatório, mas é comum. Máximas e mínimas do dia anterior vão estar em azul, só para nossa leitura. Daqui a pouco a gente acerta o número exatamente, né? Aí eu vou fazer as marcações gráficas no gráfico diário, máxima lá de cima, a mínima. Vou procurar alguns pontos pivots no gráfico diário, que parece. Teve um ponto importante, que é o fechamento desse gap. Foi aqui o gap, está aí, esse. Fechou o gap, beleza, então não vou precisar botar ponto nele agora. Enfim, vou passar para o gráfico de 60. Algumas coisas interessantes ainda no gráfico diário, que é uma formação aqui de possível canalzinho de alta, tá? Mas eu vou deixar isso para outra análise. Aqui para nossas marcações do dia e análise da abertura, a gente não vai precisar. Interessante ter a consciência, né? Que o canal de alta existe. Ó, gráfico de 60. Por que eu estou indo para o 60? Porque eu quero procurar pontos que eu não consegui identificar no gráfico diário. Pontos gráficos, talvez tenha algum por aqui, mas não está claro. No gráfico de 15, quando eu entrar num período menor ainda, que eu vou do maior para o menor, ele pode aparecer. O que eu tenho para as marcações são as máximas e mínimas da abertura. A gente vai colocar de verde. Tá? Então, azul, máximas e mínimas do dia anterior, levando em consideração que vão haver situações que tem que sair day, então a gente vai usar de 2 dias atrás, as máximas e mínimas, né? E agora a gente está fazendo de hoje. Gráfico de 15. A primeira coisa que eu já reparo, quando eu venho de 15, é que está fazendo uma abertura, deixa eu tirar aqui essa view terra, que está rejeitando a máxima. Tá? No 5 a gente vai ver. Ó, bateu uma máxima que vai ser o 5,8 e está rejeitando ela. É um sinal ou que o mercado ainda não se decidiu, né? Os players estão estudando os pontos, ou que a gente vai ter um dia realmente mais calmo em relação a ontem, um dia mais lateralizado. Isso não quer dizer que ele não possa fazer alguns movimentos de extensão, mas sem tendência, né? Vamos ver aqui para de ontem. Ele já abre com abertura impulsiva e fica fazendo um dia de tendência o tempo todo. A abertura já foi uma informação. Ele não faz a retração, né? Ele descansa um pouquinho e estica. Sinal de força. Então, foi uma abertura bem direcional, principalmente nas 4 primeiras barras. Hoje, a gente está um pouco diferente. Ele está abrindo, fazendo uma consolidação e dentro da região do dia anterior. Então, o dia anterior. Vamos colocar aqui, 2 dias atrás. A gente teve assim, ó, um dia antes, né, de ontem. A máxima desse dia estava um pouquinho aqui para cima.
ele já abre rompendo essa máxima, já em desequilíbrio para cima, e termina lá em cima, tá? Hoje, então, agora sim, dia de ontem, essa é a região do dia de ontem. E hoje, está trabalhando, está fazendo uma abertura dentro da região do dia de ontem. Bem mais equilíbrio de hoje para ontem e que de ontem para anteontem. O fato de estar abrindo já fora da região do dia anterior, tá? De ontem, já é um indicativo que poderia ter extensão de preço. Hoje me parece mais lateralizado. Ok, então vamos agora botar os números arredondados, certinhos. 48, 49, 48, tá bom. Para cima, se não me engano, 7. Tá? Ok. Aqui estou no gráfico de 5, né? Beleza, pode ser 15, pode ser 5. Vou colocar aqui os 5. Eu quero alguns pontinhos mais de intraday. Esse ponto aqui pode ser interessante, que é o 7,7. Ponto gráfico, tá? Pivô, máximas e mínimas, gráfico. Para baixo, não teve muita coisa. Talvez aqui, ó, o 17, que é esse pontinho, que vem dessa consolidação. Próximo disso. E aí a gente tem alguma coisa aqui. 67. 5467. Sei lá, esse ponto aqui embaixo é muito próximo um do outro, então eu não vou considerar. Em cima, onde tem um ajuste. Por que que a gente teve essa queda no aftermarket de ontem? Foi notícia fiscal aí do governo, que veio em linha com o mercado estava colocando um prêmio de risco durante o pregão, depois ele tirou alguma coisa desse prêmio de risco. Por isso que a gente teve essa volta, tá? A notícia, essa volta aqui. Pode ver o horário dessa vela para baixo é 5h45, né? Já bem no treinamento. Então, um ajuste, eu vou lá em cima, vou colocar a VWAP do dia. Nossa, bem lateral a abertura, sem grandes oportunidades, uma amplitude bem estreita. Vê se ela rompe a massa do dia, que é o 58, para estar por um. Bom, então acho que essas aqui são as nossas marcações. Tem esse pontinho aqui no 40, podemos considerar de bem intraday, tá? 40, que isso meio que confirma a perda de VWAP para baixo. E agora eu vou botar o livro de ofertas.
porque eu quero ver aonde tem concentração de compra e venda. Ali no 34 tem, para cima, é que eu estou vendo, os maiores lotes que estão no culto. Essa região de compra, para cima tem alguma coisa aqui, nesses pavios aí, dos 500, que ontem parece que foi uma resistência. Beleza, perdendo a VWAP aí para baixo. Perdendo 40, pode ser que ele venha mais para baixo. Agora a gente vai para o mini índice, mesmo processo, gráfico diário, marcar a máxima, a mínima do dia, que são os pontos azuis. É bom lembrar que hoje também está devagar, não só pela ressaca, pode estar havendo devido às oscilações um pouco maiores ontem, mas também porque a nossa agenda dessa sexta-feira está vazia. Agenda de indicadores econômicos. Então, coloquei ali máximas e mínimas do dia, vou estar traçando alguns pontos gráficos do gráfico diário relevantes. Não precisa ir muito mais para baixo, tá? Porque já é para o dia, os 3.000 pontos aqui de variação, já é bastante coisa, tá? Aí, se vier mais para baixo ainda, vai marcando, tá? Mas acho que eu não acredito que tenha essa oscilação toda, mas é sempre, tá? Deve ter sempre marcando os níveis, atualizando os níveis durante o pregão. Bom, vou para o 60, já vou traçar a máxima do dia de hoje, verde, arredondar, tá? É uma região, né? Então não precisa ser um ponto cravado, às vezes vai ponto cravado, às vezes não. 350 tá bom. Pego a mínima do dia de hoje aqui, que é o 550. Olha, já tem uma mínima do dia anterior, que tu pode colocar no 400, um pouquinho abaixo, 20 pontos abaixo. E aí eu vou botar outro ponto no 550, no 500, 520. São 100 pontos de diferença. Eu não coloco, mas tenho consciência que é essa região aqui, tá? Ao máximo, então esse 400, se fosse a mínima do dia, vai estar batendo com o ajuste, esse é 530. Então, uma linha azul e uma linha verde, né? Uma de mínima de ontem, outra da mínima da abertura de hoje. Por enquanto, essa mínima pode ser renovada, assim como a máxima. Então, é uma região, tá? Vou deixar aqui só para estar marcado. Estamos no gráfico de 60. Vou ver se teve algum outro ponto relevante de 60 minutos. Talvez aqui embaixo, 128. Aí no gráfico de 60, talvez ali o 127, 700, mas não chama muita atenção. Esse paviozinho, tá? Eu não vou considerar. Não. Acho que é mais para baixo. Por aqui, 127, 100. A gente já viu que tem uma região 127, 100, 126 e 800. Tem dois pontos próximos. Uma região de dois. Esse é o gráfico de 60, tá? Bom, trazer gráfico de 15 agora. Um nívelzinho. Esses dois pavios. Vou marcar como um pontinho de 15. Cento e vinte e nove, 800. Para cima, então 800. Essa máxima ela vai subir. 130 e 600, talvez. Esses mais
adequada. Entre 600 e 500, tá? Esse azul, esse ponto azul. A abertura de hoje, vou pegar o dia anterior, a região de máximo e mínimo. Foi um dia de tendência. Hoje está fazendo uma abertura. é, Por enquanto, não podemos dizer que é consolidação, né? Ela pode romper para baixo, seguir direcional, mas está em leve equilíbrio, tá? Não é bem no meio, né? Mas como foi um dia que ontem foi um dia que o mercado não parou muito, nenhum nível de preço que foi negociando ali para dizer que seria um nível de preço justo, ele veio direto. A gente não tem ali uma acumulação de referência. Mas a abertura aqui está em certo equilíbrio, um pouco menos do que no em dólar, mas a gente está em equilíbrio. Bom, vou manter esses pontos, está mantendo esses pontos, até para não ficar poluindo muito. Se tiver algum ajuste necessário ser feito, a gente faz lá na frente. Bom, o que que a gente está tendo é a abertura das ações. Ninguém, não sei nem se mexeu. O dólar tentou romper os 58 e recusou. Tem 3 minutos, né? Então, após a abertura, ele voltou. Pré-abertura, o mercado jogou lá para a máxima e devolveu. Bom, fica claro que a gente falou, né, que é provável que uma abertura em consolidação. Estou achando bem estreita essa consolidação. O motivo é a ressaca do dia de ontem, né? E também, muito importante, a falta de uma agenda com indicadores relevantes. Tem muita coisa para essa sexta-feira. Então, a princípio, estamos aguardando uma parte da manhã assim, estratégias mais curtas, trades mais curtos, e buscando reversões com pouca extensão. Bem parado. Na verdade, acho que não teve grandes chances, não. Aí, ó, o índice rompendo a VWAP para cima, mudando a polaridade, para ver se acelera um pouco. Não é muito confiável, né? Mercado pouco direcional, tentar pegar uma continuação de movimento, eu acho um pouco arriscado. Menos continuação de movimento. Por enquanto, me parece até um dia bom para ir pescar, né? Para não ficar se arriscando muito aí. Não vejo um grande risco de retorno. Enfim, parece que os ganhos seriam curtos, né? Sem extensão. Vou esperar mais um pouco, ver se muda um pouco de tipo. Bom, o dólar acabou rompendo, hein? Acabou aqui indo para cima, rompeu a máxima, range. O índice ainda não ganhou força para baixo da VWAP, tentou romper, veio. Estou achando ele mais vendedor. Qual seria aqui a ideia no dólar, né? Ele bateu nesse ponto, que é o 5,577, uma resistência de
prazo, o ideal seria ele voltar para perto da máxima rompida para pegar um pullback para cima. Vou só traçar a projeção de pico lá no 61, tá? O que que eu fiz? Eu projetei a amplitude da consolidação da abertura e gosto da região entre 161 e 800. Bateu no 61 e o 200 está batendo no ajuste. Seriam pontos objetivos, né? Já bateu lá, é um pouco perigoso de estar entrando, né? Tanto é que voltou, né? Bateu lá no nosso pontinho e voltou. O índice, ó, já está voltando, uma indefinição grande, que me leva a pensar, apesar de estar baixando um pouco mais para baixo, uma vela para cima, estou para baixo, uma para cima, estou para baixo. Onde é que eu tenho uma probabilidade maior? Onde é que eu tenho um bom risco-retorno? Eu não consigo enxergar. Vejo 50%, 50%. O ponto aqui, ó, o dólar foi lá em cima, voltou muito rápido, né? Deixou esse pavio aí, vai estar tentando voltar de indefinição. São 10h13, faltam 17 minutos para a abertura de Nova York, aonde pode definir um pouco melhor, né? O fluxo está indo e voltando, e, enfim, apesar dessa alta do dólar, veja ainda uma grande oportunidade. O mini índice tentando romper para cima da VWAP. Está no 900, a perda seria 620. Ganhando para cima da VWAP, né? O dólar está voltando como a gente imaginou que pudesse fazer. O VWAP, por enquanto, sem força de continuação. Estou fazendo aqui, vendo vermelho. Dólar querendo ressurgir para cima. O stop do dólar em uma compra seria abaixo de 58. Vou colocar até nos 2 minutos. Vai ver essa volta que eu comentei. Melhor, tá? Ela foi muito rápida, então no gráfico 5 não apareceu. Ela estourou para cima, vai lá no ponto 77, que era a nossa resistência, e bate com 61,8 da amplitude da abertura, e está fazendo um pullback. Esse pullback vindo testar a região inicial da vela de força para cima, que é uma região de suporte. Abaixo desse nível, qualquer compra deveria ser zerada. Ele volta para o range, ele vai voltar para o range de abertura. E aí caracteriza uma, uma rejeição de trabalhar do, acima da máxima, né, do 500, do 5.558 para cima. Mas esse teste aqui, a gente pode estar procurando aqui o início de uma alta para arriscar uma operação de continuação da alta. Ou seja, tentar pegar esse próximo, o stop aqui embaixo, tá? Abaixo do 555. Estamos no 2 minutos. Tela de 2 minutos. Porque essa volta toda foi por 5 minutos. Chama atenção, né? A rapidez dessa rejeição. Ir lá em cima e voltar. Tipo aí de mercado lateral. Que faz muito pavio. 2 minutos não é um ponto gráfico aí. Eu uso muito, mas nessas condições de mercado já tem que até olhar. Giradas muito rápidas. Girada rápida, girada rápida. Tipo, não vou para lugar nenhum.
Bom, voltando aqui, eu vou colocar uma compra no mini índice, que está rompendo o app para cima, e o stop seria voltando para baixo da VWAP, tá? O mini dólar fez a retração, na verdade, fez uma retração maior, né, do que o ponto para arriscar o ponto, o gráfico 2. Esse aqui era o plano de voo. E o que acontece? Ele vem para baixo. Mas qual é o ponto importante da gente mencionar? Apesar de ele ter feito a retração, em momento algum, ele faz a confirmação de que no nível tinha compra. Ou seja, o gatilho de price action para a entrada. Ele vem no nível, mas não faz reversão, continua. Por isso, não entra no nível, tá? Não tem operação. Vamos ver o jeitão da coisa no cima. Começa a caracterizar um falso rompimento de máximo. E começa a me chamar a atenção para uma venda, tá? Vou colocar uma venda aí. O stop, na verdade, ele está um pouco longe, tá? Está na VWAP, né? É perigoso. Vamos ver. Bom, ó, ele bateu aqui, começou a subir. Eu acho que vale até uma nova compra, tá? Porque mostrou que apesar do gringo ter entrado com venda nos primeiros minutos da abertura de Nova York, a gente está vendo uma reação compradora, com sinal, tá? E o dólar está começando a evoluir para baixo. Então, ó, fez pavio duas vezes. Foi duas vezes. O dólar seguiu. Stop seria abaixo da de Watt, tá? Aí no 70, 60, 160.
Dólar progredindo, índice com alguma dificuldade. Olha, o índice tentando de novo vir lá embaixo, de novo fazendo para vir inferior. Primeiro pavio, né? Que foi até uma reação vendedora, mas aqui, para mim, reação de compra. Aqui, por enquanto, também. Então, começa a formar os tails, né? As caudas. E uma eventual perda desses pavios para baixo, ele vai levar ao stop, né? E também aqui aciona um width tail, voltando a polaridade do índice para baixo, né? Que é o width tail, né? Perdeu a mínima lá para os pavios. Ele vai mudar a polaridade para baixo. E agora dá para entender por que o width tail, esse setup, ele funciona, né? Não é um setup de abertura, tá? Ele é um outro setup de continuação, enfim, de outro material, né, de curso. Mas a lógica dele é que existe uma continuação da queda ou da alta, se for para cima, quando rompe uma região com pavio. E por que que isso ocorre? Porque quem comprou, como aqui nesse caso, que a gente fez, né, aliás, supostas entradas, vai estopar. E aí vem o pessoal que está vendendo, mais o pessoal que está estopando. E aí, uma aceleração. É o tipo da estratégia que a gente chama o seu stop é o meu gain. E aqui, nesse caso, seria o meu stop. Vai ser gain de quem está vendido, né? Porque vai estar botando aqui embaixo da VWAP. Imagina várias pessoas que compraram ali na VWAP precisando estopar. E aí aciona o ITDT, né? Bom, vamos ver o que aconteceu. Segurou no pavio, tá? Então, não deu o ITT, segurou no pavio da VWAP, sinal de força compradora. Só quis mostrar a lógica do ITT. Aí acho que deu para entender bem. Porque quando a gente está operando, assim, ou está, enfim, analisando, fica muito mais fácil entender, né? Mais fácil. Pô, eu vou estopar e vai acelerar para baixo. Imagina todo mundo estopando. Agora entendi por quê que aquele setup funciona. Que é do tipo, seu stop é meu ganho. Existem outros assim. Mas segurou, formou um suporte. E vamos ver agora se o índice consegue chegar lá nas máximas do dia de hoje, que é o 129.350. Uma compra aqui. Certa resistência, tipo do dia, né? Vai para cima, muito pavio, como a gente já comentou. Enfim, aí se conseguir passar o 350, tem um espaço para ir no 800. No meio do caminho do 800, já tem esse pontinho. Não colocamos, mas eu vou colocar agora. Eu acho relevante pelo tipo de mercado. 111, 100, 130 e 11. Ou 130 e 100, tá? São os pontos que eu vejo. O dólar está vindo para baixo. A gente falou a nossa venda, né? Aqui, a nossa visão de venda era exatamente em cima da VWAP, que era na faixa de 5,2, já está no 4,3, tem 8 pontos. Para o mercado curto, pode ser até uma realização, tá? Está numa região de suporte, está aqui marcada, ó, 5,540. Foi definido por esse ponto, e esse ponto está aqui. E a gente marcou 5,540. Então, nesse caso, com mais contratos, eu colocaria aí uma zerada, ou pelo menos uma parcial. A outra parcial sairia no preço, caso voltasse. Ou então zerar. Isso por quê? Está muito curto. Esse pregão está muito curto, está muito apertadinho. Anda um pouquinho, sobe. Então, ou uma parcial, tá? Zerou, beleza, foi. Ou zerada completa. Por que zerada completa e não alongar? Pelo tipo de pregão, que vai e volta, vai e volta. Está muito consolidado.
pavio, vai e volta, característica de dia. Ó, ele recusa os extremos do dia e negocia na faixa central. Pode ser que um dia sem tendência, não trade day do Market Profile, ou um dia normal. Por enquanto, muito mais para dia sem tendência, pelas características, né, que já falamos, de pavio e tal, e também pela amplitude curta, amplitude de 40 e poucos pontos já, 1h40. Então, e aqui o índice não vai, tá? Não vai. Tem ali o índice detail, hein? Agora começa, e pode ver o ar, começa a ficar em evidência que pode ocorrer. Ainda não saiu do mapa. Para sair do mapa, tem que romper a máxima. Aí o índice detail já não pode acontecer, tá? Porque pode ser que vá lá de novo, embaixo, vá testar os pavios, né? Quem não sabe, o índice detail, por exemplo, numa subida, desenhar aqui, o mercado vai subindo, encontra com uma resistência, tenta de novo, não importa a cor, tá? Pode ser um vermelho. E ele começa a mostrar que nessa região ele tem vendedor. Quando rompe, aciona os stops dos vendedores e engata. Bom, e para quem fez a parcial e quer alongar o mini dólar, qual seria o objetivo? Eu colocaria a próxima parcial ou a parcial final perto das mínimas, ali no 31, 32, por aqui, tá? E aí você fez a compra, realmente tirar aquela compra não existe mais, para ganhar força, né? Então, acho que a análise do dia, que ia ser um dia sem tendência e sem extensões, ela está correta. Bem paradão. Nesse caso, eu posso sair de uma dessas compras. Olha, até pode, tá? Eu vou colocar aqui vermelhinho, porque está do preço. Mas por que que eu estou colocando? Porque a dinâmica não foi de continuação. Teve a defesa embaixo, mas não teve a continuação de alta. Ao contrário, o mercado está consolidando. Eu vou ficar ali torcendo. Não, o que que a gente desejava? Que ele fizesse, né, essa vela aqui, ó, que era uma vela de compra, e continuasse para cima e desse o lucro. Mas não está, ele está indo, voltando, vai testar lá, viu? Pode romper. Então, não é dinâmica, né? E a segunda compra, a primeira, digamos, talvez arrisque um pouco mais, porque ainda não está desmarcada a possibilidade de alta, que está acima ainda da VWAP, porque tem uns candles, uns pavios nessa região. Então, ainda existe essa possibilidade. Aí sair de tudo, aí sobe. Então, é só tiraria esse a mais. Tá? Mas não está aqui uma dinâmica. E já era esperado, né? Essa dinâmica ruim. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos ver esse momento de mercado. Tá? Primeiro, aqui no mini índice, batendo de novo naquela região de suporte, que é o teste da VWAP, que é onde tem os pavios inferiores, que é onde rompendo pode acionar stops e dar uma acelerada. A pergunta 1, eu compraria novamente nessa região, que é uma região que costuma ser de suporte, para tentar até melhorar o preço ou buscar mais uma alta pequena? Eu acho que não vale o risco. Eu não estou acreditando muito nesse mercado de um lado ou para o outro. Então, aqui, na verdade, eu não compraria, tá? E rompendo, eu entraria, eu estoparia, né? Como a gente colocou, essa entrada ou essa, né? E eu tentaria inverter para pegar o movimento até a mínima, do 530. É um movimento possível, tá? Bem possível. Mas pelas características desse mercado,
do jeito que está, eu acho que não vale a pena, tá? E a situação no mini dólar, ele voltou aqui para a VWAP, que é um ponto que costuma ser importante, ou para mudança de polaridade, jogar de novo na região superior, né? Eu entraria para pegar esse movimento. Eu também não entraria, porque eu estou achando ele, não estou confiando. Por que que eu não estou confiando? Ah, pode dar uma subida, é mais forte um pouco. Não estou achando que é relevante entrar. E também não pegaria um eventual pullback na VWAP para fazer mais uma sequência para baixo, no 5, buscando aí o 5529, 5530, pelo mesmo motivo. Um dia lateral, a grande característica do dia lateral é ele ficar oscilando para cima e para baixo em relação à média. E do jeito que está, ainda é um dia lateral, pode ser para cima, né? Ainda é um dia lateral de pouca amplitude. Se ele tivesse um dia lateral com bastante amplitude, afastou muito da média, eu acho que tem um bom retorno para buscar. Mas eu estou achando muito, muito travadinho. Ok? Ó, tá batendo na VWAP, está respeitando, né? Aquela posição de entrada que a gente marcou, era uma parcial aqui, que foi feita, e a outra se voltasse no preço. Voltou ali na VWAP. Quem estivesse posicionado, deixando a segunda parcial, para mim, teria que ter saído. Posso voltar agora, que está batendo a VWAP voltando? É o caso que eu expliquei. Pode ocorrer de fazer uma extensão aqui para baixo? Pode, tá? É até um cenário provável. Nesse caso, o stop seria aqui em cima, tá? Mas eu acho que não faria pela, pela dinâmica dos preços que a gente está vendo. Bom, o Mirins bateu lá na VWAP também. Bateu uma vez, subiu. Bateu outra vez, subiu. Bateu outra vez. Eu não adicionaria. Expliquei por quê. Já tem uma compra que ainda não foi zerada, então já está posicionado. E não é um dia tão dinâmico que precisa posicionar de novo, né? Então, na verdade, aqui seria torcer para ele dar sequência na alta, tá? Porque já está posicionado. Então, aqui não faria mais nada, por enquanto, nesse dia. Nem no dólar, tá? E no índice, aí é esperar para ver se vai bater o stop ou você vai chegar nas posições de máxima do dia. Já abriu Nova York, são 11 horas, tem meia hora da abertura lá, nada aconteceu, nossa análise inicial do pregão está se verificando, ou seja, um dia sem tendência lateral, cheio de pavio e poucas oportunidades. E as oportunidades muito boas. Então, agora é só a gente ver o que vai acontecer com esse índice para encerrar o vídeo. Bom, vou encerrar o vídeo, aqui está marcando, ao invés de esperar um stop, já sairia, tá? Nada está acontecendo. Olha lá, ó, no mini dólar, aquela situação que a gente falou, pô, bateu na VWAP, podia vir para baixo, mas é melhor não entrar, porque está muito indo e voltando, né? Essa era uma posição possível, acabou não dando. Então, é um dia que é meio 50% para cada lado. É, fazer aqui um comentário final. Acabamos de ver, então, uma abertura sem tendência, só de consolidação, de poucas oportunidades. Pouco comentário sobre as entradas, né? Sem entradas interessantes. E vou estar colocando, né, o vídeo como vídeo de abertura comentada, apesar de não ter grandes movimentações, para que o trader entenda que tem dias assim, entenda que a gente, como pode perceber logo no início da manhã, que vai ter um dia assim, e também poder estar visualizando que muitas vezes não tem o que fazer, não forçar a entrar, né? Pô, o dia não está legal, está com essas características. E esse tipo de dia, para trader, ele é até perigoso. Por quê?
Porque não acontece nada, ele fica tentando o dia inteiro fazer alguma coisa. É um dia para ir pescar, não para forçar, né? Que é normal. Poxa, o meu trabalho é esse, né? Então eu tenho que arrancar dinheiro todos os dias, eu tenho que estar tentando todo dia. Tem dia que não tem onda, né? Tem dia que o mar está flat. E aí o surfista não sai de casa. Ok? Então, é isso. Abertura comentada de um dia sem tendência. Até a próxima.